Na página internacional, começamos pelo Moçambique, onde o executivo decidiu manter o nível de alerta vermelho no país. A medida surge em resposta à persistência e intensidade das chuvas que têm assolado diversas regiões. Mais detalhes com a jornalista Danissa Moyane. Olá. Moçambique continua em alerta vermelho ativado pelas autoridades. As cheias e inundações já causaram centenas de mortos, destruição de infraestruturas públicas e privadas. A Estrada Nacional número 1, principal eixo rodoviário do país, está interrompida em várias secções da província de Maputo e Gaza há sensivelmente uma semana. O governo moçambicano continua a emitir alertas de retirada da população, como é o caso das comunidades da Zona Sul, que vivem nos distritos da Manhissa, Magude e Marraquene, que se encontram inundados. Este cenário poderá agravar-se caso colapse a barragem de Sentico, na África do Sul, uma vez que a infraestrutura se apresenta com graves problemas. Esta albufeira tem como um dos seus afluentes o rio Incomate, que atravessa alguns distritos do sul de Moçambique. Ao todo, 7 bacias hidrográficas nacionais continuam em alerta. As descargas de água começam a abrandar em algumas barragens, mas o risco de cheias ainda é iminente devido ao volume das águas. Danissa Moyane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. O líder humanitário da ONU destinou 4,26 milhões de euros do Fundo Central de Resposta à Emergência para o combate às inundações generalizadas em Moçambique, anunciou o porta-voz das Nações Unidas. Os novos recursos apoiarão a resposta liderada pelo governo nos distritos afetados pelas cheias em Gaza e províncias vizinhas, incluindo Maputo e Sofala, indicou o porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU estima que um total de 350 mil pessoas tenham sido deslocadas pelas inundações em Moçambique. Afirmou que continuam, juntamente com os parceiros, a intensificar os esforços com embarcações disponíveis para operações de busca e salvamento. O PAM está a utilizar ao máximo os seus recursos limitados para apoiar 375 mil pessoas, entre as mais afetadas, fornecendo-lhes kits alimentares de emergência para 7 dias, acrescentou a mesma fonte. A Organização Internacional para as Migrações também está a ampliar a sua resposta de emergência em Moçambique. O chefe do exército do Uganda afirmou que 30 integrantes da oposição foram mortos e que cerca de 2.000 apoiadores foram presos. 30 terroristas da Plataforma da Unidade Nacional, partido do líder da oposição, Bobi Wine, foram mortos, disse o filho do presidente. Afirmou também que mais de 2.000 apoiadores da oposição já foram presos. O chefe do exército e filho do presidente é conhecido por declarações inflamadas e pela ambição de suceder o pai. De recordar que na semana passada, Yoweri Museveni conquistou um 7º mandato presidencial consecutivo, segundo a Comissão Eleitoral, após uma eleição criticada por observadores e ONGs que apontaram, em particular, o bloqueio da internet por vários dias e a repressão à oposição. O principal adversário de Museveni, Bobi Wine, fugiu após as forças de segurança invadirem sua casa no dia seguinte às eleições, que ele denunciou como fraudadas. A União Europeia e a ONU manifestaram preocupação com a violência, prisões e detenções envolvendo figuras da oposição e seus apoiadores no período pós-eleitoral.
Autoridades americanas emitiram alerta a boa parte dos Estados Unidos da América por causa de uma forte nevasca. 170 milhões de pessoas podem ser afetadas. O Serviço Nacional de Meteorologia classificou a tempestade como severa e incomum. É a mais forte registrada nesta temporada desde o começo do inverno no hemisfério norte. Gelo, neve e frio extremo têm potencial destrutivo. Por isso, as autoridades pediram que as pessoas evitem sair de casa. Cerca de 30 estados estão na rota da nevasca. No norte do país, a neve é menos intensa, mas a temperatura pode chegar a 45 graus negativos. Aqui em Nova York, na costa leste dos Estados Unidos, a previsão é de muita neve. A expectativa é de mais de 30 centímetros de altura entre a noite de hoje e a próxima segunda-feira. O cenário é o mesmo para cidades como Washington e Boston. Para evitar o congelamento das estradas, funcionários do governo aplicaram uma mistura à base de sal no asfalto. As condições climáticas já afetam os aeroportos. Cerca de 1.000 voos foram cancelados. E com medo de desabastecimento, moradores correram para os supermercados para garantir suprimentos para os próximos dias. Intensos bombardeios russos atingiram 2 cidades na Ucrânia na noite de sexta-feira para sábado, matando pelo menos uma pessoa e ferindo 15, segundo autoridades locais. Ataques russos atingiram as cidades ucranianas de Kharkiv e Kiev, anunciaram as autoridades das duas cidades. Os ataques ocorrem enquanto as negociações para acabar com a guerra devem continuar entre russos, ucranianos e americanos. A Rússia esmagou metodicamente tudo o que restava da infraestrutura elétrica das cidades-alvo. O modus operandi continua o mesmo, com centenas de drones caindo sobre Kharkiv e Kiev em poucas horas antes da chegada dos mísseis balísticos, informou o RFI. Na capital, danos foram relatados em 5 bairros, causando incêndios e quebrando janelas de uma clínica particular, bem como de uma residência, segundo o prefeito. Também o prefeito de Kharkiv relatou um ataque de drones fabricados no Irã que danificou vários prédios residenciais em 2 distritos da grande cidade no nordeste do país, próximo à fronteira russa. Espanha rejeitou o convite do presidente Donald Trump para integrar o Conselho de Paz. Outros 25 países já aceitaram a proposta. O governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez declarou que o país não terá assento no Conselho de Paz idealizado pelo presidente americano Donald Trump. A Espanha se junta a outras 5 nações que não aderiram ao grupo. Os líderes acreditam que o Conselho ignora o papel das Nações Unidas e pode piorar a instabilidade no Oriente Médio. Já o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, destacou que 25 países já aderiram ao Conselho de Paz, que inicialmente tem como foco a faixa de Gaza. Trump retirou o convite que havia feito ao Canadá depois que o primeiro-ministro Mark Carney criticou as tarifas de importação do governo americano. Os integrantes do Conselho de Paz anunciaram que a passagem de Rafah, na fronteira do Egito com a faixa de Gaza, vai ser reaberta na semana que vem. A passagem está fechada desde 2024 para evitar a entrada de armamentos e terroristas no território. Segundo a imprensa internacional, o exército israelense já planeja uma fiscalização completa no local.